Olá, sejam bem-vindos, sou o professor Bellini e estamos iniciando mais uma videoaula do nosso curso sobre gestão de projetos e hoje, entrando aí na reta final dos assuntos que nós abordamos, ao longo do nosso curso, vamos falar sobre a gestão de riscos do projeto. Já falamos aí uma sequência de assuntos e se você vem acompanhando as nossas videoaulas desde lá do começo, hoje, o último assunto que nós temos para abordar, antes de entrarmos nas etapas aí depois do projeto, especificando mesmo a elaboração de um projeto, nós vamos falar sobre a gestão de riscos. Riscos que são impossíveis de serem evitados na sua totalidade, né? Vamos conversar um pouco aqui, depois a gente vai para as projeções. Mas nós podemos dizer que assim, nenhum de nós, em nenhuma situação da nossa vida, está totalmente isento a certos riscos, né? Até porque os riscos eles não dependem somente das nossas ações, eles vêm em consequência de N ações e de incertezas, né? Então, toda vez que eu tenho uma incerteza sobre um determinado assunto, eu tenho um risco, né? E como nós não temos certeza sobre quase nada nessa vida, né? Ou sobre pouquíssimas coisas, então daí a quantidade de riscos que nós trabalhamos e gerenciamos no nosso dia a dia, né? Quantos riscos nós corremos no nosso dia a dia? Inúmeros. Infelizmente a realidade brasileira é meio crítica em relação a muitos aspectos, né? Mas vamos pegar, por exemplo, segurança pública, né? Quando nós saímos de casa pela manhã, nós temos um risco, não sabemos se voltamos. Infelizmente é a nossa realidade, né? E muitas outras situações no decorrer do nosso dia. Existem riscos que são potencialmente maiores, riscos que são potencialmente menores, né? Por exemplo, existe o risco de eu ser assaltado e existe o risco de um avião cair em cima da minha casa. Os dois podem ocorrer? Sim, os dois podem ocorrer. Com a mesma probabilidade? Não. Né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o risco de eu ser assaltado é maior, né, do que o do avião cair em cima da minha casa. No entanto, caso os dois aconteçam, qual é o que vai trazer maior impacto? De repente os dois podem resultar no mesmo final, né, que é infelizmente a morte, mas o fato é que o que vai causar mais estrago é o avião cair em cima da casa, até porque atinge, né, outras casas, outras pessoas que não somente a mim. Então assim, são exemplos, né, um início de bate-papo que toda vez que a gente fala em risco e gestão de risco, nós já temos por si essa definição de ser um pouco terrorista com as coisas, né? Mas não é terrorismo não, é que assim, de fato, quando você trabalha com gestão de riscos, o nosso papel em gestão de risco é pensar em todas as possibilidades, né, que podem ocorrer, todos os eventos que podem ocorrer e que vão trazer impactos positivos ou negativos, né, para o nosso projeto. Então, esse papel, essa análise, é o que nós vamos discutir um pouco aqui nessa nossa videoaula, que muito provavelmente também será dividida em duas partes, assim como já fizemos com alguns outros assuntos, né? Que falar de risco também envolve muita coisa, então nós vamos fazer o mesmo esquema, né? Falamos aí até metade do assunto, interrompemos e continuamos posteriormente. Mas chega de definições e vamos lá, né, pessoal? Senão vocês já ficam cansados antes de começar. Definição de risco. Né? O risco de um projeto é um evento ou uma condição incerta, né? Já falamos agora um pouco aí. Todo risco provém de uma incerteza. Então, toda aquela condição incerta é um risco, né? Todo projeto tem riscos, né? Quando a pessoa fala, mas esse projeto não tem risco. Sinto, né, em lhe informar, mas ele não está sendo muito verdadeiro, porque não tem como não ter risco. Sempre existem incertezas e sempre existem fatores que não dependem do nosso controle, né? Você não tem como controlar todas as variáveis que envolvem um projeto. Você pode controlar um grande número, mas não todas, né? E essas variáveis, principalmente as que fogem do nosso controle, são as que envolvem maior risco. Então, potencialmente, todo projeto tem risco. Você me garante com 100% de certeza que esse projeto vai funcionar? Não. Faremos o nosso melhor, né, e vamos usar todas as técnicas, todos os controles possíveis para chegarmos o mais próximo possível do 100%. Mas 100% de garantia nem eu e nem ninguém pode te fornecer,
tá? Isso é meio ilusório, né? Isso é meio hipotético. Na prática, a gente trabalha com um percentual estimado e alto, obviamente, de probabilidade, que isso faz parte da viabilidade no projeto. Se ele tem uma alta probabilidade de não dar certo, você tem que pesar se vale a pena fazer ou não, né? Mas 100% por sua vez também é utópico. O gerenciamento de riscos. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa gestão de riscos agora. O que engloba a gestão de riscos? Ela engloba os processos, né, identificação, análise, respostas, monitoramento, controle e planejamento do gerenciamento de risco. Então, ou seja, a gestão de riscos em si, ela é um capítulo à parte, né? Ela é um controle à parte. A parte no sentido assim, ela é grande, né? Não a parte porque é feito de forma desconecta do projeto, não. A parte porque ela envolve uma série de etapas, ações e métodos específicos só para fazer a gestão do risco do projeto. Então, quando a gente fala, de novo, falando a mesma coisa, mas toda vez que nós falamos em gestão de projetos, nós estamos falando numa gama de assuntos, né? Nós estamos falando numa infinidade de controles que vão levar, então, ao sucesso ou ao fracasso de um projeto, né? Quanto mais detalhado for o controle que eu fizer desse projeto, maior a probabilidade de que ele dê certo. E quando eu consigo fazer uma boa previsão, uma boa gestão dos riscos, naturalmente eu estou maximizando essa probabilidade de que meu projeto funcione. Então, alguns passos da gestão de risco. O primeiro deles, obviamente, é a identificação do risco. Então, esse é aquele ponto onde você coloca, né, vamos dar corda para o pessoal que fala que a gente é terrorista, né? Esse é aquele ponto onde você coloca toda a sua capacidade de prever desgraças, né, em prol do sucesso do projeto. É aquele momento onde você vai pensar em tudo que pode dar errado. Tudo, né, guardadas as devidas proporções, porque em tudo a gente também nunca consegue pensar, né? Esse tudo é muito relativo. Mas o fato é, nós temos que prever o maior número de variáveis possíveis que podem trazer impacto para o meu projeto. E diante disso, traçar esse planejamento de ações, planos de mitigação de riscos, né? Quais são as ações que eu vou fazer para tentar minimizar os impactos. Eu tenho como impedir com que esse risco aconteça? Se eu tenho, ótimo. Quais são as ações preventivas que eu vou ter, né, para que eu possa impedir com que ele aconteça? Se ele já aconteceu, aí não é mais preventivo, né? Foi um risco que foi previsto e ele de fato aconteceu. Aí são as ações corretivas e emergenciais. O que é que eu vou fazer se uma determinada situação acontecer, né? Vamos dar alguns exemplos aqui, né, para ilustrar um pouco isso e independente, né, de uma forma bem genérica também, tá? Sem entrar em projetos específicos. Mas, por exemplo, se você trabalha com armazenamento de dados, né, se você tem um projeto aí, de armazenamento de dados, qual que é a sua preocupação maior? É a segurança do armazenamento exatamente dessas informações, né? Impedindo vazamento de dados, impedindo, né, com que os dados possam ser perdidos. Então vamos exemplificar. Você faz o backup, né, desses dados armazenados? Faço. Né, tem que fazer. Perfeito. E onde você armazena esse seu backup? Fica armazenado junto na mesma sala. Então, assim, aí você já tem um problema de gestão de risco. Você fez o backup, mas ele está armazenado no mesmo local. E se pegar fogo? Ô, louco, mas você vai pensar se vai pegar fogo, professor? É um risco, não é? Qualquer coisa física qualquer prédio pode pegar fogo. A probabilidade de que isso aconteça pode ser pequena, mas pode ocorrer. Ou, não pegou fogo, mas e se vier uma tempestade ou alguma coisa do tipo e destruir o prédio? Você vai perder tudo do mesmo jeito. Né? Então, um exemplo, tá, pessoal? Só para ilustrar essa questão aí do quanto a gente tem que, dependendo, de novo, da complexidade do projeto com que você está trabalhando e da sensibilidade das informações do projeto, das características daquilo que você está desenvolvendo. Mas nós chegamos a esse nível. Né? Então, por exemplo, aquelas questões de você fazer o backup e armazenar em locais externos.
Para vocês terem ideia, com certeza muitos de vocês têm, mas para quem não tem ainda essa noção exata, né, muitas informações e dados sensíveis de muitas empresas são armazenadas em continentes diferentes. Né, porque se acontecer uma catástrofe em um lugar e em outro, é difícil, a menos que o mundo acabe, aí também não vai fazer diferença. Né, mas se não for algo de tamanho impacto, quer dizer, em algum lugar, o dado vai ser resguardado. Tá? Então a gente tem que pensar, o nosso planejamento de risco envolve pensar em coisas dessa forma. De novo, óbvio, guardadas as devidas proporções. Né? Mas você tem que pensar nesse momento da identificação do risco em tudo que pode acontecer. Ok? Então, seguindo, a análise qualitativa dos riscos, que é a priorização dos riscos, né, para uma análise ou ação adicional, subsequente através da avaliação. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Uma combinação, né, de probabilidade e impacto. Depois, né, na sequência dessa nossa videoaula, nós vamos falar inclusive numa matriz, né, de impacto, uma matriz de riscos, que vai fazer exatamente essa quantificação e comparação entre a probabilidade de que esse evento ocorra e o impacto que ele vai causar. Né? Se a probabilidade de ocorrer é alta e o impacto é alto, esse é um risco que eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. Se a probabilidade dele ocorrer é baixa, mas o impacto é alto, eu também tenho que tomar cuidado, pode ser um pouco menor. Agora, se a probabilidade é baixa e o impacto é baixo, esse é um risco que eu posso, de repente, até assumir, né, como aceitável dentro do projeto. Tá? Então, quando a gente fala em gestão de riscos, eu estou falando em tudo isso. Né? E deixa de ser aquela coisa meio premonitória, terrorista, né? E passa a ser algo científico, palpável mesmo. Né? Como é que eu trabalho com isso? Exemplos de quem faz isso o tempo todo são as seguradoras. Né? O que elas fazem quando você vai fazer qualquer apólice de seguro? Análise de risco. Né? Qual é o risco do seu carro, do seu tipo de carro ser roubado, em qual região você mora, se tem mais assaltos, menos assaltos, se você tem mais tempo de habilitação, menos tempo de habilitação. O que ele está fazendo aí? Uma análise do seu perfil, uma análise de risco do seu perfil. E quanto maior for a chance de ocorrer um acidente ou um furto, mais você vai pagar. Tá? Então, dentro de projetos é a mesma lógica. Quanto maior a probabilidade de ocorrer, quanto maior o impacto desse risco, maior a atenção que eu tenho que demandar a ele. Análise quantitativa dos riscos, né? E quantitativa é análise numérica mesmo, é quantificar quantos riscos em números, né, eu posso ter dentro do meu projeto, né, ou estimei para esse meu projeto. Planejamento de respostas a riscos, né, porque não basta identificar o risco, eu tenho que ter um plano de respostas a ele. Né? Por exemplo, exemplificando aí de novo a questão do plano de respostas. Brigada de incêndio, né? De repente, se você trabalha em uma empresa de maior porte, então você tem uma brigada de incêndio. E o que ela faz? É um exemplo, guardadas aí de novo, né? Não de projeto em si, mas um exemplo de resposta a risco. Né? Então, se eu faço todo um planejamento, todo um treinamento, capacito as pessoas para que elas tenham uma resposta rápida quando um determinado risco ocorrer. Quer dizer, se houve fogo, qual é a resposta que eu vou dar a isso? Sair todo mundo correndo não resolve. Alguém tem que ter atitudes para que possa minimizar. Isso vai fazer com que o risco não ocorra? Não, não vai. Ele vai ocorrer do mesmo jeito. E de repente o estrago pode ser grande do mesmo jeito. Mas eu tenho um conjunto de ações definidas, né, estabelecidas, para que eu possa minimizar os impactos desse evento caso ele ocorra. Então é a resposta, é o tempo de resposta. Né? Muitas vezes o maior problema não é o fato do risco ocorrer, é o tempo de resposta que eu tenho para resolver esse problema. Né? Porque quanto maior o tempo de resposta, maior é o impacto que isso, maior é a proporção que isso toma. Então esses são cuidados, isso faz parte desse meu planejamento de risco. Monitoramento e controle desses riscos. Uma vez que eu identifiquei uma lista, né, uma sequência de riscos, eu vou monitorando esses riscos. Né? Então são os indicadores, são os indicativos. Como é que eu acompanho isso? Tenho lá, a probabilidade é alta de ocorrer, então o meu controle em cima desse item é maior. Né? Eu vou constantemente monitorando, exatamente para tentar tomar medidas preventivas. Né? Se esse meu monitoramento identificou
que a probabilidade aumentou, que existem alguns indicativos que me levam a acreditar que de fato aquele risco identificado vai ocorrer, eu vou para minhas medidas preventivas. Quer dizer, o que preventivamente, antes que o risco aconteça, eu posso fazer para minimizar que ele ocorra, ou se ele ocorrer, para que pelo menos eu tenha o menor tempo de respostas possível para trazer a solução a ele. Análise de riscos, né? Tem aqui duas imagens só ilustrando, né? Mas, por exemplo, andando na corda bamba, né, do alto de edifícios, ou me jogando aí, pulando entre dois pontos num abismo. O risco de eu ter algum problema é grande, e resta saber, aceito esse risco ou não. Há necessidade de fazer? Né? É inevitável, não tem outra forma? Analisar os riscos envolve tudo isso. Bom, pessoal, e vamos finalizando a primeira parte dessa nossa videoaula sobre gestão de riscos. Vamos encerrar aqui essa primeira parte desse conteúdo, deixando aqui com vocês todos os contatos, que vocês possam enviar suas dúvidas, críticas e sugestões. Acesse os nossos canais, acesse a nossa plataforma, interage e manda lá todas as suas dúvidas, que nós vamos respondendo dentro do possível. Tá? E qualquer assunto específico que você queira tratar, esse também é o caminho. Por enquanto, agradeço aí a sua presença, a sua paciência aqui na nossa videoaula, e até daqui a pouquinho na sequência desse assunto.